Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional no livro de Ezequiel. Nós estamos estudando esse livro que é profético, com uma linguagem apocalíptica, e nós temos aqui também muitos elementos simbólicos, os quais são visões de Ezequiel, são profecias que o Senhor deu a Ezequiel, que se cumpriram naquele tempo e muitas outras vão se cumprir também no futuro. Portanto, nós precisamos estar atentos aos detalhes desse livro e precisamos estar conectados com a história, com o contexto, com aquilo que estava acontecendo naquela época, para que a gente tenha um entendimento mais profundo desse livro maravilhoso. Nós vamos ler hoje o texto do capítulo 8, versículos 1 até o versículo 18. E nós vamos ver aqui o que diz esta profecia no capítulo 8. É uma profecia dura que Deus pronunciou por meio do profeta Ezequiel. Vamos lá. Diz o seguinte a palavra do Senhor: no 5º dia do 6º mês do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano Senhor veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser da cintura para baixo. Ele era como fogo, dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provocava ciúme de Deus, e ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o norte e vi, junto à porta do altar, o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ele me disse: filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário, mas você verá práticas ainda piores do que estas. Em seguida me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali uma abertura de uma porta. Ele me disse: entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá, desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. Ele me disse: filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida? Elas dizem: o Senhor não nos vê. E o Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. Ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira eu os tratarei, não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Vamos continuar na leitura aqui do capítulo 9, depois a gente retoma. Então ouvi clamar em alta voz: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão.
e vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho que tinha um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. E a glória do Senhor, do Deus de Israel, levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha o estojo de escrevente à cintura e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. E ele lhes disse: contaminem o templo e encham de mortos os pátios. Podem ir. Eles saíram e começaram a matança na cidade toda. Enquanto isso, eu fiquei sozinho. Então prostrei-me com o rosto em terra, clamando: ah, soberano Senhor, vais destruir todo o remanescente de Israel, lançando a tua ira sobre Jerusalém? Ele me respondeu: a iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de injustiça. Eles dizem: o Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Então eu, de minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre a sua cabeça o que eles têm feito. Então o homem de linho, com um estojo de escrevente à cintura, voltou trazendo o relatório e disse: fiz o que me ordenaste. Well done. Ele terminou a ordem do Senhor. Na visão de Ezequiel, nós vemos uma profecia muito dura, palavras duríssimas aqui contra a idolatria que o povo de Israel havia se metido. Nós percebemos que tudo isso começou dos tempos lá de Salomão. Quando Salomão começa a fazer as parcerias com outros países, nós vemos que Davi era um homem muito sanguinário e ele conquistou muitas terras por meio de guerras. Já Salomão, ele conquista muitas terras, o império cresceu demais por meio das alianças que ele fez. E para selar as alianças, Salomão, ele recebia uma mulher para fazer ali, fechar a aliança, para fechar o contrato, fechar ali a aliança que foi feita com outro país. E por isso, Salomão tinha aí as 1000 esposas, 700 mulheres, 300 concubinas, Nós não sabemos o número exato aqui de mulheres, mas eram muitas, era praticamente 1000 mulheres que Salomão tinha, isso porque ele fez 1000 acordos com países vizinhos, com acordos comerciais, com empresas, indústrias daquela época. Ou seja, então, desde Salomão começou essa idolatria. Quando vinha essas mulheres de outros povos, essas mulheres traziam seus ídolos consigo e o povo passou a adorar esses ídolos. Os filhos de Salomão já começaram a destruir todo o país. Quando o reino se dividiu, nós vemos que Israel, o reino do norte, praticamente todos os reis que reinaram em Israel foram reis ruins, que permitiram a idolatria. No reino do sul, praticamente todos permitiram em alguns pontos, às vezes se arrependia, se voltava para Deus, mas permitia a idolatria também. E agora Ezequiel está dizendo, como voz de Deus aqui, que acabou, não tem mais chance. Deus ficou irado, Deus tem ciúmes, Então Ezequiel é levado pelo Espírito até a cidade de Jerusalém e ele vê ali na entrada da cidade um ídolo. Depois ele vai no templo e vê ídolo, vê idolatria. Aí ele entra no templo e vê as autoridades de Israel que estavam ali idolatrando. Aí ele acha um buraco no muro do templo e vai ver o que tem lá dentro, ídolos. Então todos os lugares
lugares por onde Ezequiel andou na cidade de Jerusalém, havia ídolos. E isso causou a ira de Deus, provocou uma ira muito grande. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para essa fala de Deus. Você verá ainda práticas mais repugnantes. Olha só, você acha que viu tudo, né? Quando você está vendo aquele povo praticando a idolatria, você não viu nada ainda. Tem mais coisa. Quando ele sai do templo, ele vê as pessoas adorando o sol, voltados para o Oriente, né? O sentido aonde os babilônios, os babilônios moravam, né? Então, eles estavam adorando o Deus Sol. E veja só essas mulheres que estavam sentadas, chorando por Tamuz, na porta na norte da casa do Senhor, ao norte do templo. Essa deusa é a deusa babilônica da fertilidade. E as mulheres estavam ali, chorando diante dessa deusa, clamando pela fertilidade, adorando a essa deusa. Tudo isso provocou a ira muito grande de Deus. E no capítulo 9 nós vemos a ira de Deus sendo derramada sobre todos, e a preocupação de Ezequiel é a seguinte: será que todos serão mortos, mesmo aqueles que são tidos como remanescentes, aqueles que não tinham se curvado a outros deuses, ou aqueles que não foram levados como presos no cativeiro? E aí a resposta de Deus é muito enfática. A iniquidade de Judá é muito grande. O pecado é enorme, não tem como mais medir, né? Ou seja, é imensurável esse pecado de idolatria. Por onde andava só via ídolos. E aí a ordem de Deus é: faça um sinal na testa das pessoas que adoram a Deus, daqueles que não se renderam aos outros ídolos. O resto, mata tudo, né? Morram todos eles. E olha só, até o templo ficou cheio de cadáveres, né? A situação ficou ali dramática. Lembrando que aqui é uma visão do que poderia acontecer, do que aconteceria com o povo de Israel, caso eles não se arrependessem. E nós vamos ver nos próximos capítulos o que vai acontecer diante dessa ira de Deus sendo derramada sobre o povo de Judá. Vamos orar? Pai Celestial, nós queremos adorar somente a Ti. Nós vemos que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que tem ciúmes de nós. Nós fomos criados por Ti para adorarmos ao Senhor, e por isso, ó Deus, que o Senhor nos ensine a adorar-Te da forma correta, de todo o nosso coração, sem qualquer tipo de idolatria. Rompe, ó Deus, com todo o laço de idolatria das nossas vidas, e nos ensine a viver em integridade, a viver sem idolatria nas nossas vidas, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também se inscrever aqui no nosso canal para ficar por dentro das novidades, tá certo? Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto, tchau!